Olá, boa noite a todos, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, meus queridos, para mais um dia da nossa consagração, hoje realizando o terceiro dia do nosso jejum e da nossa consagração. Que bom, meus queridos, que nós estamos quase chegando na metade do nosso propósito e eu espero que todos estejam firmes. Depois do terceiro dia, normalmente a tendência é o corpo se acostumar e daí vai ficando mais fácil. E conforme for, meus queridos, eu creio que nós vamos aprofundando cada vez mais também na intimidade com o Senhor, na sensibilidade espiritual. E eu quero aqui compartilhar com vocês uma breve reflexão concernente o mesmo texto falando de Elias, que nós já lemos no início de 1 Reis, capítulo 18, que fala a respeito do enfrentamento de Elias com os profetas de Baal. Antes de enfrentar os profetas de Baal, Elias fez um apelo para que o povo se reunisse, para que o povo estivesse presente no Monte Carmelo. E quando Acabe soube, quando Acabe falou com Elias, e que soube que Elias queria reunir com os profetas de Baal e os profetas de Aserá, Acabe também fez essa convocação para que o povo viesse, mas o desejo de Elias era convocar o povo para tomar uma decisão, como nós vemos aqui no versículo 21 de 1 Reis capítulo 18, que diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não lhe respondeu nada. Elias não começou dirigindo-se aos profetas, mas ele se dirigiu ao povo, porque o desejo de Elias era fazer com que o povo voltasse, que Deus ele manifestasse a sua glória, que Deus fizesse um milagre naquele dia, sim, mas o foco não era a manifestação de Deus. O foco era fazer o povo voltar. O povo estava dividido entre dois caminhos: seguir a Deus ou seguir seus próprios caminhos, seguir outros deuses. Nós sabemos que nos dias de hoje as pessoas nem sempre buscam ao Senhor com boa vontade ou de si mesmo. Muitas das vezes, por mais que convidemos as pessoas, muitos não querem ouvir falar sobre religião, não querem ouvir falar sobre Deus. Mas o Senhor ele nos coloca nessa posição de voz que clama no meio do deserto, para aqueles que precisam ouvir a voz de Deus e que precisam conhecer a Deus. O apelo de Elias, ele faz para o povo, é um chamado à fidelidade, que o povo volte a ser fiel. O povo que foi chamado pelo nome do Senhor, o povo chamado Israel, que tem o nome do próprio Deus no nome, esse povo estava agora sendo infiel a Deus, buscando outros deuses. Mas Elias, ele então chama o povo. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que fazer esse apelo para que aqueles que buscam ao Senhor busquem com um coração sincero, busquem com um coração fiel. É triste de ver que muitos que se chamam crentes ou até se dizem cristãos não vivem como crentes, vivem como simpatizantes da fé. Acham bonito louvores, até se emocionam, gostam até de frequentar os cultos para ouvir uma palavra motivacional, mas na verdade são só simpatizantes. O Senhor nos chama para sermos, de fato, além de crentes que creem, nós temos que ser crentes que praticam.
além de sermos cristãos apenas de nome, nós temos que ser cristãos de fato, que seguem o exemplo do Senhor Jesus, que sejam diferença onde chegam, porque aonde o Senhor Jesus estava, aonde ele ficava, aonde ele entrava, havia uma modificação no ambiente. As pessoas sentiam, o ambiente mudava. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, será que o ambiente muda quando nós chegamos? Como é o ambiente da nossa casa? Se Jesus estiver na nossa casa, com certeza o ambiente muda. E nós dizemos que carregamos Jesus no coração, que somos seus discípulos. Então, se nós colocássemos uma câmera para filmar nosso dia a dia, o que as pessoas iriam ver? Será que eles iam ver Jesus em nós? Então, nosso desejo é antes de fazer um apelo à nação, nós precisamos responder ao apelo nós mesmos diante do Senhor. Pedir que o Senhor, Ele venha ocupar o primeiro lugar no nosso coração, o primeiro lugar na nossa casa, o primeiro lugar na nossa vida, porque o Senhor, Ele espera de nós que nós sejamos como Elias foi, um exemplo. E ele foi cheio de autoridade contra toda uma sociedade que estava longe de Deus. Vamos então orar ao Senhor, pedindo que o Senhor Ele venha nos dar essa graça, olhar para nós e ter misericórdia de nós, nos perdoar de nossas falhas e assim nos encher da sua presença para sermos de fato homens e mulheres cheios do seu poder para fazer a diferença. Pai eterno, nós queremos nesse momento te agradecer, Senhor meu Deus, por mais um dia, nós estarmos aqui cumprindo o nosso propósito de buscar a tua face, de buscar, Senhor meu Deus, estar perto de ti, buscar intimidade contigo, te agradecendo, Senhor meu Deus, por tudo que tu fizeste até o momento de hoje. Desde o início do ano, Senhor meu Deus, nós fomos acompanhados por ti, nós fomos guardados por tuas mãos. Nós te louvamos, Senhor meu Deus, porque sabemos que sem ti nós não podemos fazer nada. Sem ti, Senhor meu Deus, em nossas vidas, nós não somos ninguém. Nós precisamos de ti, Senhor, todos os dias. E por isso, Senhor meu Pai, nós te agradecemos porque tu tens sido fiel. Tu tens sido fiel, Senhor, com cada um dos teus filhos, em todas as áreas. E nós queremos ter um coração grato para reconhecer, Senhor, que tudo que temos, tudo que somos e aquilo que seremos vem de Ti. Vem simplesmente, Senhor, de Ti. E nada vem de nós. Nós não somos nada, Senhor, meu Deus, sem a Tua presença, se não estivermos ligados em Ti, que é a videira verdadeira. Nós não temos força, nós não temos graça, nós não temos ânimo, se não for, Senhor meu Deus, a Tua presença em nossas vidas. Ó Senhor, nós te louvamos porque Tu tens guardado a família de cada um dos Teus servos que estão fazendo essa oração agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor meu Pai, o coração dos Teus filhos, recebe a gratidão de cada um, Senhor. Recebe nesse momento, Senhor meu Deus, o coração de alegria daquilo que Tu tens feito e permitido em suas vidas. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela Tua igreja, cada um dos Teus servos, Pai, que tem participado, que tem buscado a Tua face. Senhor, meu Deus, te louvamos pelo que Tu tens feito na vida de cada um. Santo Deus, eu quero também neste momento buscar a Tua face, interceder diante de Ti, pela Tua igreja, Senhor, meu Pai, para o futuro dela, para o nosso futuro. Senhor, nós queremos ver o exemplo de Elias que se levantou. Ele se levantou contra toda uma sociedade corrupta que estava se distanciando de Ti, mas ele não ficou só nisso. Ele fez um apelo para que as pessoas tomassem uma decisão.
Às vezes nós somos tentados, Senhor, a não ligar para os outros, porque cada um por si deve prestar contas diante de Deus. Mas na verdade, Senhor, Tu nos chamas para sermos essa voz que convida, que chama, que adverte, que orienta as pessoas que estão longe de Ti a voltarem para Ti. Senhor, nós vemos no exemplo de Elias que ele chamou o povo para tomar uma decisão, porque eles estavam divididos entre dois caminhos. O povo queria servir ao Senhor e ao mesmo tempo queria servir a Baal. Mas nós sabemos que nós não podemos servir a dois senhores. Não é possível caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Não é possível nós olharmos para as Tuas promessas, buscarmos as Tuas promessas sem entregar completamente o nosso coração a Ti e somente a Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos as palavras certas para anunciarmos que Tu és o Deus que pode cumprir promessas em nossas vidas, que pode, Senhor meu Deus, salvar as nossas vidas da morte eterna e nos dar, Senhor meu Deus, a vida eterna, Senhor, no Teu Filho amado. Senhor, o apelo de Elias era um chamado à fidelidade para que o povo acreditasse em Deus. Mas muitas das vezes nós mesmos, na prática, não acreditamos. Dizemos que acreditamos, mas na prática parece que nós não acreditamos em Ti realmente. No momento que a coisa fica ruim, no momento que a dificuldade vem, no momento que falta o recurso, no momento que vem o desconforto, o incidente, no momento que as coisas fogem do nosso controle, parece que nós deixamos de acreditar em Ti, de acreditar que Tu és poderoso, que Tu tens todo o controle em Tuas mãos, que Tu és Deus acima de todos os deuses, que Tu és o médico dos médicos, que Tu és o advogado por excelência, que entende as nossas causas. Senhor, nos ajuda a crer primeiramente em nós. Ajuda-nos, Senhor, meu Pai, a fazer um apelo à nossa alma, nós mesmos, todos os dias, para que exista o perdão, para que exista restauração primeiro em nós, nas nossas vidas, nossos relacionamentos, para que nós venhamos ter realmente esperança em Cristo todos os momentos da nossa vida, para não colocarmos a nossa esperança em ninguém, nem em políticos, nem em governos, nem em partidos, nem em pessoas, nem em relacionamentos, mas somente em Ti, Senhor. Senhor, nós pedimos que Tu venhas fazer de nós embaixadores, como a Tua palavra diz, Senhor, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que nós somos sim embaixadores, como se Deus exortasse por meio de nós. Nós pedimos, Senhor, que Tu venhas então reconciliar as pessoas que nós conhecemos contigo através de nós. Usa-nos, Senhor, para que em nome de Cristo, para que em nome do Teu Filho amado, Tu venhas, Senhor, reconciliar cada um, Senhor meu Deus, que está distante de Ti, para estar contigo. Mas não nos deixe, Senhor, nos enganar a nós mesmos, Senhor. Nós queremos estar reconciliados contigo o tempo todo, termos a boa intenção, Senhor, em tudo que fazemos, glorificar o Teu nome em tudo que fazemos. Senhor, nós pedimos, Senhor, que Tu venhas ocupar o centro da nossa vida, que o nosso tempo e a nossa devoção venha ser, Senhor, para Ti. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a estar seguindo, Senhor, não só por aparência religiosa, mas realmente com o nosso coração. Ó Deus, nos ajuda a influenciar pessoas com a nossa fé, influenciar, Senhor meu Deus, dentro de casa, aqueles que nos veem, aqueles que
esperam ver o nosso exemplo, por mais que não ouçam mais as nossas vozes, por mais que a nossa voz não crie impacto nenhum, mas que através do nosso gesto, os nossos filhos, nossos cônjuges venham ter, Senhor, o exemplo do que fazer, de como te servir. Ó Senhor, nós pedimos que Tu venha, Senhor, olhar para nós, olhar, Senhor, para o nosso desejo que temos, Senhor, meu Pai, de te servir, de te adorar, Senhor, de todo o coração, de sermos, Senhor, meu Pai, não só unicamente admiradores indecisos, simplesmente admirando aquilo que Tu fazes de longe, admirarmos, Senhor, meu Deus, aquilo que Tu fazes, ou a empolgação dos que creem, simplesmente gostar dos louvores, nos emocionar com as palavras. Senhor, nós sabemos que Tu não procuras por admiradores indecisos, mas Tu procuras corações que decidem Te seguir, que Te adorem em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, homens e mulheres discípulos que buscam, Senhor, parecer contigo. Nós sabemos, Senhor, que uma pessoa não pode ficar e permanecer com um barco num pé e outro barco no outro pé. Ele não vai longe, não tem como conseguir ir longe e navegar. É necessário ter os dois pés no mesmo barco. Por isso, Senhor meu Deus, nós pedimos que Tu venhas restaurar, Senhor meu Pai, restaurar os nossos corações, nossas vidas, e lançamos um apelo primeiro a nós. Nos aproxima de Ti, Senhor, nos ajuda a decidir buscar a Tua face em todos os momentos. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a de fato colocar em prática a nossa crença de que somos Teus discípulos. E por onde quer que formos, que se as pessoas nos filmarem, se as pessoas buscarem nos filmar ou olhar como nós vivemos, que eles venham ver a Ti em nossas vidas. Senhor, nós pedimos, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos, aqueles que estão longe. Eu peço que nesse momento, agora, em nome de Jesus, a Tua mão poderosa venha quebrar todo laço, tudo aquilo que tem impedido os Teus filhos de voltarem para Ti. Em nome de Jesus, quebra agora toda armadilha e traz pessoas sedentas pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra. Senhor, nós nos rendemos diante da Tua presença, nós nos humilhamos diante de Ti, porque por nós mesmos nós somos testemunhas de que por nós as pessoas não querem vir. Pela nossa insistência eles não vão querer vir nem ficar. Mas nós sabemos, Senhor, que se Tu tocares no coração, amanhã mesmo, hoje mesmo, aqueles que estão distantes de Ti vão ter uma sede sobrenatural para buscar a Tua face, para buscar, Senhor, ser fiel a Ti. Te peço, Senhor, usa situações, usa o que Tu quiseres, mas que não seja necessário, Senhor, nós Te buscarmos só quando estiver a situação ruim. Mas se for da Tua vontade, Senhor, quebrar vasos, quebrar aquilo que está tirando os Teus filhos da Tua presença, faz a Tua vontade, Senhor meu Deus. Senhor, estamos cansados, Pai, de insistirmos e de buscarmos ter uma igreja viva e, na prática, Senhor, nós vemos pessoas que muitas das vezes ouvem a cada um de nós e parece que a Tua palavra não entra. Usa, Senhor, cada um dos Teus filhos que estão, Senhor, conosco, fazendo esse jejum, para sermos então essa voz, para atrair, para ser bênção para essas pessoas que vão ser atraídas pelo Teu Espírito. Eu creio nisso, Senhor, eu creio que Teu Espírito é poderoso
para convencer. Teu Espírito, Senhor, é poderoso para falar, Senhor, nos corações. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te apresentamos, Senhor, esse terceiro dia de consagração e de jejum. Derrama os teus dons, Senhor, sobre nós. Derrama os teus dons, Senhor, sobre cada um dos teus filhos. E fortalece, Pai, aqueles que estão nessa consagração buscando a tua face. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Que você tenha um dia maravilhoso para a honra e glória do Senhor. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe.